aí galera, beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos no dia 16 de 365 dias, agora em 2026 com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E estamos justamente aqui no Êxodo, onde Israel sai do Egito, cumpre a promessa que Deus tinha feito lá a Abraão, lá a Isaac, lá a Jacó. E agora, depois de 400 anos que o povo vivia como escravo, agora Deus está cumprindo essa promessa, porque chegou o tempo. E assim, Deus falou que no tempo certo ele iria fazer tudo isso. E assim está acontecendo, assim está caminhando. Tudo está caminhando para isso, porque Deus falou, olha, a partir de agora eu vou trabalhar com o braço forte. Minha mão forte vai ser mostrada, meu braço forte vai ser mostrado. E assim, eles vão expulsar vocês da terra. Não vai ser vocês que vai pedir para sair. Você pediu para sair várias vezes, mas assim, são eles que vão expulsar vocês. Sabe por quê? Porque eu tô com o braço forte, trabalhando a seu favor. E é isso, vamos lá. Êxodo capítulo 11, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. O anúncio da 10ª praga. Olha, esse capítulo, inclusive, é um capítulo curtinho, porque o negócio é terrível. Tô brincando, mas assim, é um capítulo curto, mas que tem elementos aqui muito importantes que eles vão amoldar o que é que vai acontecer. Presta atenção nisso. Versículo 1. Êxodo capítulo 11, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. E aí você vê, somente depois dessa, ele os deixará sair daqui. Ou seja, Deus desceu com Israel até o Egito. Deus não simplesmente abandonou o povo, largou o povo, deixou o povo, não. Deus desceu com o povo até o Egito. Isso é muito importante porque lá na frente, quando nós formos ver, quando nós formos ler para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o exílio da Babilônia, foi exatamente o que Deus falou. Deus falou, olha, eu vou com o meu povo até o exílio. Tipo, ele não é um Deus que larga as pessoas, ele não é um Deus que abandona as pessoas, pelo contrário, ele é um Deus que acompanha as pessoas onde quer que elas vão. E assim, isso mostra que a sua graça, a sua misericórdia, ela é muito grande, ao ponto dele literalmente andar com o povo, ir com o povo, estar com o povo. E se Deus quiser, nós vamos ver que Deus também andou no deserto e Deus hoje anda conosco. Então assim, isso é um ponto muito lindo. Não é Deus que fica distante de nós, mas somos nós que ficamos distante de Deus. Isso sempre a gente tem que lembrar. E até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto o homem como as mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima, no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. E aí você vê, é o próprio Deus que dá essa alta estima, digamos assim. É o próprio Deus que faz com que as pessoas gostem de você. Vai ter gente que não vai gostar? Claro, sempre. Não gostaram do Messias. Mas assim, é o próprio Deus que faz o oposto acontecer. O próprio Deus que faz com que até seus inimigos gostem de você, para a honra e glória dele. Versículo 4. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, você vê, meia-noite, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. E aí você vê, Deus tem momentos que ele fala que ele passará e a bênção dele será derramada, que ele colocará a mão e a bênção dele será derramada. Mas aqui ele está falando o contrário. Aqui ele está falando que ele passará e levará os primogênitos. Sabe por quê? Porque quando Deus ele traz juízo, para nós que estamos debaixo da sombra dele é uma bênção. Mas para o mundo que não está, é a justiça de Deus sendo executada. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou um animal. Ou seja, entre os israelitas não vai ter problema nenhum. Os egípcios não, os egípcios vão sofrer. Mas entre os israelitas vai ter problema nenhum.
Então vocês saberão que o Senhor fez distinção entre os egípcios e Israel. E aí você vê, Deus, o tempo inteiro, ele mostra isso. Deus sim, ele faz distinção. Deus sim, ele faz distinção de povo. Deus sim, ele faz distinção daqueles que creem nele e não creem. Deus sim faz distinção daqueles que vão para o céu e que vão para o inferno. Aqueles que vão para o céu já têm o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Agora, aqueles que não vão, não têm os seus nomes escritos. E os seus corações estão endurecidos eternamente para o Senhor. Mesmo o Senhor, todos os dias, dando motivos para arrependimento, motivos para voltar, motivos para abandonar seus maus caminhos e suas práticas. Mas essas pessoas escolhem deliberadamente virarem as costas para o Senhor. Então, assim, Deus faz distinção entre aqueles que são seus filhos e aqueles que não são seus filhos. Inclusive, Deus fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus se entristece com a morte do ímpio. Mas Deus se alegra com a morte do justo. Por quê? Porque a morte do justo significa meu filho voltou para casa. Mas a morte do ímpio significa uma alma que poderia ser salva, não foi salva porque não creu na mensagem, porque não creu no Messias, porque não creu no Rei do mundo, no Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, porque não creu no presente que eu dei. Então, assim, esse é um problema, sabe? O meu Messias foi dado, Jesus fala, o Senhor falando, meu Messias foi dado, meu presente foi dado, mas infelizmente, eles mesmo ouvindo todos os dias, não creram. Então, é fruto do pecado, é fruto da maldade do próprio coração. Vamos continuar. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando: saia você e todo o povo que eu segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. E aí você vê, Moisés está profetizando o que vai acontecer. Por quê? Porque o espírito de profecia está sobre Moisés. Olha, o Espírito de Deus é literalmente o Espírito de Deus, né? Isso é meio óbvio pela palavra, mas assim, quando a gente entende isso, tudo muda. É o Espírito de Cristo Jesus. É o Espírito que habitou entre os 12 apóstolos, dentro dos 12 apóstolos. É o Espírito que habitou dentro do apóstolo Paulo. É o Espírito que habitou sobre a cabeça das tribos. É o Espírito que habitou sobre Moisés no deserto. É o Espírito que estava acima, sob os reis, os profetas, os sacerdotes. Antes de Cristo, o Espírito do Senhor ele só estava acima das pessoas. De Cristo Jesus, do nosso Messias para frente, o Espírito do Senhor ele vem habitar dentro de nós. É Emmanuel, é Deus dentro do homem. Então, assim, essa distinção ela é muito importante fazer, porque Deus ele faz questão de dizer que o seu povo seria chamado pelo seu nome. E que o seu povo literalmente viveria o que ele estabeleceu. E ele moraria dentro dos seus corações. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós vamos ler que o Senhor disse: eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Não mais um coração conforme a vontade e o desejo de vocês, mas sim um coração conforme a minha vontade. Mas sim um coração conforme o meu espírito. Então, assim, Deus está deixando claro: olha, eu vou trazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. E aí que tá. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Ou seja, ainda com o propósito de Deus mostrar a sua mão, ainda com o propósito de Deus mostrar a sua soberania, ele ainda vai estar com o coração apertado, o coração trancado. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Ou seja, o Senhor endureceu o coração do faraó. Apesar de tudo isso, o Senhor endureceu o coração do faraó. Êxodo capítulo 12, a Páscoa, Pecha, passagem. Olha, todas as festas que Deus estabeleceu, as 7 festas do Cordeiro, todas elas têm um simbolismo passado, presente e futuro. E Cristo, ela cumpre todas. E assim, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, a gente não pode, né, dedicar muito tempo aqui por causa do horário, mas a questão é, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E a gente vai ver Jesus.
A gente aqui vai ver Jesus lá na frente, cumprindo aquilo que ele disse que iria cumprir. Cumprindo aquilo que aqui estava escrito a respeito dele. Porque assim, todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, ela é só uma sombra, só uma projeção, é só um prelúdio do que há de vir. Porque em Cristo as coisas são completas, em Cristo as coisas são realizadas, em Cristo as coisas são cumpridas. Em Cristo que tudo é feito. Não, não na Antiga Aliança, porque a Antiga Aliança é feita de paus e pedras de Deus para o homem. Só que precisa que o homem faça algo. Já a Nova Eterna Aliança é o contrário. É a aliança que Deus faz com Ele próprio, pelo nome dEle, para a honra dEle. E Ele faz tudo. Então, assim, a graça, ela se encontra com a lei. E ela acaba sendo muito superior à lei. Por quê? Porque não há mais a necessidade do homem em cumprir a aliança. Mas é Deus que cumpriu a aliança por nós. Nossa única necessidade, entre aspas, é crer. É crermos em Cristo. E mesmo a fé que nós temos em Cristo, até ela é dada de presente a nós. Porque a fé não vem de nós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus nos dá a fé para que a gente possa crer em Cristo e, consequentemente, nós fazermos parte da aliança. Ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nós, nada, mas ele tudo. Então vamos começar aqui a Páscoa. Êxodo capítulo 12, aleluia. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha que coisa linda. Diga a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito, para que sua família, para a sua família, um para cada casa. E aí você vê, Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que ama a família. Por que eu estou dizendo isso? Essa história de não ter família, de buscar não ter família e tal, olha, isso não é uma coisa que vem de Deus. Isso é uma coisa que vem do mundo, isso é uma coisa que vem da modernidade. Mas Deus é um Deus de família. A Bíblia começa com família e termina com família. Então, assim, Deus quer que você tenha família. Lembra disso. Pede a Deus, se capacita. Como assim se capacita? Deus, eu quero me santificar para eu ser o melhor esposo que eu puder, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Eu quero me capacitar para eu ser a melhor esposa que eu puder, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Eu quero me capacitar para eu ser o melhor pai que eu puder, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Eu quero me capacitar para eu poder ser a melhor mãe que eu puder, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Tudo isso para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Porque no tempo certo, no momento certo, assim Deus vai fazer. Lembra que Deus abençoou as parteiras, dando para elas família. Então, família é um presente de Deus, família é uma dádiva de Deus, família é algo que Deus se alegra e presenteia. Então, assim, tenha isso em mente. Família é coisa de Deus. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. E aí você vê coisa interessante, né? Tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos, e Deus respeita isso. Olha, Deus é um Deus que respeita o indivíduo. Deus é um Deus que respeita quem cada um é. Deus ele não fica julgando, você está comendo demais, você está comendo de menos. Deus ele não fica. Olha, quando você entender isso, sua vida muda, porque assim, Deus ele quer que você viva o melhor, faça o melhor. Só que tem coisas que essas coisas são até ruins aos seus olhos, são até más aos seus olhos. E sim, sabemos que é mal. Mas aquelas coisas servem para que a gente sempre ore a Deus, para que a gente sempre peça a Deus, para que a gente sempre esteja em comunhão com Deus. Porque se a gente não tiver essas coisas, a gente vai esquecer, em tese, que nós somos pecadores. Lembra que o apóstolo Paulo fala a respeito do espinho da carne? Então, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós vamos ler que os grandes homens, todos eles tiveram falhas, erros, pecados. Mas que todas essas falhas, erros e pecados, elas serviram para uma única coisa. Para juntar esses homens a Deus. Para fazer com que esses homens orassem. Para fazer com que esses homens se santificassem. Para fazer com que esses homens buscassem a presença de Deus. Eu gosto do pecado? Odeio. Eu quero pecado? De maneira nenhuma. Prefiro morrer do que pecar. Mas eu peco. Mas é a minha natureza. Que Cristo Jesus está
transformando, está aperfeiçoando, está alterando. Então, assim, Deus, ele não fica, a cada passo que você dá, ele te julga. É o contrário. A cada passo que você dá, ele te ama e te perdoa e te quer. Por quê? Porque a mudança e a transformação não parte da sua parte para a parte dele, mas parte da parte dele para você. Mas para você ser mudado por ele, você precisa andar com ele. É isso que ele quer. O pecado faz com que a gente não ande com Deus, mas Deus faz com que faz e quer que a gente ande com ele. Ou seja, independente do seu pecado, independente da sua falha, independente do que for, continue andando com Deus. Esse é o ponto. E vamos continuar por causa do horário. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Você vê, toda a comunidade de Israel junta vai sacrificá-lo, o animal, ao pôr do sol. E aí você vê, lembra a virada do dia que Deus vinha ver Adão? Então, olha Deus aqui trazendo de novo esses elementos. Lá atrás, no jardim, era tudo perfeito. Mas ali já tinha o pecado. Só que agora eu estou fazendo algo, mesmo em um mundo difícil, mesmo em um mundo complicado, mesmo em um mundo cheio de pecado, eu estou fazendo a perfeição aqui. Por isso que Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas espera aí, o pão nosso é de cada dia. Por que tem que nos dar hoje? Porque aí que tá. Porque todos os dias Deus santifica. Porque todos os dias Deus nos transforma, nos limpa. Porque todos os dias Deus nos aperfeiçoa em Cristo. Vamos chegar lá para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a questão é, assim como foi no jardim, Deus continua a fazer dentro de nós todos os dias. Aleluia. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Olha, assim, eu falo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, algo que eu penso. Isso não está escrito, mas é o que eu penso. Eu creio que alguns que criam mais naquilo que estava sendo exposto, ia lá e não só passava um pouquinho de sangue, não só melava o dedo e passava na porta, não. Eu creio que alguns realmente pegavam o sangue e pintava a porta, o umbral, em cima, embaixo, de um lado do outro, sabe? E eu creio que outros não, só pegava ali e passava um pouquinho. Mas independente se alguém pintava a porta toda, digamos assim, e outros só faziam uns pingos, independente, o Senhor ali não passou. A justiça, o braço forte do Senhor ali não passou. Eles foram poupados. Por que eu estou falando isso? Porque assim, alguns têm mais fé, que é dádiva e presente de Deus. Outros têm menos fé. Mas Deus ele vai te julgar não baseado na sua capacidade, mas sim baseado na capacidade dele. Se você só tem a capacidade de fazer uma coisa, pode ficar tranquilo, porque aquela única coisa, Deus ele vai olhar, mesmo sendo ruim e mal, ele vai olhar, vai se alegrar e vai te abençoar. Então assim, lembra da oferta da viuvinha? Então, a viuvinha, ela só tinha aquilo. E ela ofertou tudo que ela tinha para o Senhor. Porque ela cria na promessa, ela cria no Senhor. E ela queria estar íntegra perante o Senhor. Jesus, o meu rei, o meu Messias falou, olha, ela ofertou mais do que todos. Mas espera aí, mestre, ela só deu uma moedinha? Sim. Todos deram de coisas que muitos que eles tinham. Tipo, aquilo eles nem lembravam mais. Mas ela deu tudo que ela tinha. Por quê? Porque ela queria cumprir a lei do Senhor. Então, assim, o que Deus está nos mostrando é, dentro da sua capacidade, é isso que Ele quer. Se você pode fazer mais, faça mais. Se você pode fazer menos, faça menos. Mas o importante é você fazer. Olha, não tenha vergonha de. Vou dar um exemplo sobre a questão da oferta, porque é fácil. Não tenha vergonha de ofertar 1 centavo a Deus. Eu já ofertei 1 centavo a Deus para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. 1 centavo eu já ofertei para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Então, assim, por quê? Porque para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, a questão não é o quanto eu estou ofertando a Deus. Isso aí é o de menos. Deus não quer meu dinheiro, que na realidade tudo que eu tenho não é meu, mas é dele. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer que o meu coração seja íntegro a Ele.
Ele quer que o meu coração se curve a ele. E se ele me deu, nesse exemplo, 10 centavos, 1 centavo é dele. Por quê? Porque é assim que ele estabeleceu. Ah, mas eu vou ofertar 1 centavo. O que é que vão achar de mim? Olha, se você ficar pensando o que é que vão achar de você, é melhor você nem dizimar, digamos assim. Por quê? Porque você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para o que os outros vão achar de você. Ah, o que é que fulano vai achar? O que é que cicrano vai achar? O que é que não sei quem? Olha, se você está fazendo dessa maneira, é porque o seu foco, seu objetivo não é o Senhor, mas é as pessoas. É seu ego, é sua vaidade. Isso eu falo para você e falo para mim também. Mas se você falar, Deus, isso é o que o Senhor me deu. E é isso que eu vou devolver para o Senhor. Isso muda tudo. Por quê? Porque você tá nem aí. O que é que vai acontecer depois? O que é que vão dizer? O que é que vão falar e tal? Você tá ligado e sua vontade, sua visão e seu entendimento é justamente, Senhor, isso é minha gratidão a Ti. E aí que tá? Olha Deus fazendo exatamente isso. Comerão animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Olha que maravilha, carne assada no fogo. Olha que bênção. Quem não gosta de um churrasco? Churrasco bem gostoso, olha que bênção. Você pode não comer, mas com certeza você gosta, porque faz parte da natureza humana. Com ervas amargas, olha que maravilha. E pão sem fermento, olha que bênção. Nossa, que maravilha, olha que banquete maravilhoso. Carne assada, ervas amargas e pão sem fermento, olha que manjar. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Olha que bênção. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Aí você vê, vai passar a noite toda comendo, e comendo bem, comendo comida boa, comendo pão, comendo ervas e comendo carne. Olha que maravilha, olha que bênção. Ao comerem, estejam prontos para sair. Você vê, ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Porque Deus falou, estejam prontos para sair. Olha, com braço forte, Deus liberta o seu povo da mão de Faraó. Com braço forte. Ó, a gente tem até uma expressão que a gente usa, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Essa é uma expressão muito errada. Porque a justiça de Deus ela não tarda. Aos nossos olhos pode estar demorando, aos nossos olhos. Mas quem disse que os nossos olhos são certos? Hã? Quem disse que os nossos olhos são corretos? Hã? Quem disse que nosso entendimento, nossa razão é correta? Deus é perfeito. Ele não chega antes nem depois, ele chega no momento certo. E no momento certo, com o braço forte, ele liberta o seu povo da mão de Faraó. Olha, o povo de Israel não é o povo do mundo. Não é um povo de uma tribo, não é um povo de uma nação. Não. É o povo de Deus. É o povo que Deus escolheu. É o povo que Deus fez uma aliança. Com braço forte, Deus liberta o seu povo da mão do faraó. Então aqui Deus está mostrando exatamente isso. Olha, estejam prontos para sair. Sabe por quê? Porque eu estou com o braço forte. E sabe o que acontece? Quando eu falar vai, vai. Por quê? Porque com o braço forte eu estou os libertando. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo, aleluia, sobre todos os deuses do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Acabou. Eu sou o Senhor. Essa vai ser a noite, enquanto vocês estiverem lá dentro de casa comendo, se deliciando, ali alegres e felizes, porque Deus está com o braço forte. Eu estarei trazendo juízo. E olha o que Deus faz. Essa Páscoa aqui, ela justamente significa, simboliza o que vai acontecer lá na frente. O que nós, talvez alguns de nós venhamos a ver ou não.
Mas Deus vai fazer exatamente isso no Apocalipse. No Apocalipse ele vai passar, ele vai trazer os 7 selos, que são 7 condenações à terra, e 6 trombetas, que são 7 condenações à terra também. Agora, ao som da última trombeta, os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados e nós seremos levados. E os mortos serão ressuscitados. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ceiar com Deus. Aqui o que aconteceu no Egito vai acontecer no Apocalipse. Nós vamos sentar em uma mesa maravilhosa e o Espírito do próprio Deus vai nos servir. E vamos comer muito bem. Comidas maravilhosas. Um banquete que Deus fez para nós. Mas sabe o que vai estar acontecendo aqui na Terra? O cálice da ira do Senhor. Lembra lá em Adão? Que Deus não colocou a condenação sobre Adão, mas colocou a condenação sobre a terra? Então, esse cálice vai estar todo sendo derramado sobre toda a terra. E sobre todos aqueles que não estão no céu. Então, assim, por isso que Jesus fala, por isso que o Senhor fala, bendito é aquele que está preparado e que foi ressuscitado. Porque agora a terra vai sofrer condenação. E até o inferno vai ser lançado para o lago de fogo. Essa é, pois, a segunda morte. Então, assim, creiamos no Senhor, busquemos ao Senhor. Porque, assim como os nossos pais comeram a Páscoa ali no Egito, na saída do Egito, nós também vamos comer. Mas não mais a Páscoa que perece, a Páscoa da terra, mas sim a Páscoa do próprio Deus. Aleluia. Vamos continuar. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Você vê, o sangue será um sinal. O sangue será um sinal. Qual é o sangue que corre em sua veia? Qual é o sangue que corre no seu coração? Talvez na nossa carne seja A, B, O, não importa. Mas espiritualmente é o sangue de Cristo que está sobre nós e que está dentro de nós. É o sangue do próprio Jesus. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Aleluia. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Por quê? Porque estamos com sangue. Olha, para honra e glória do nosso Deus Cristo, nós vamos ler que em Ezequiel, Deus, ele mandou carimbar a testa daqueles que têm o Espírito do Senhor. A testa daqueles que são filhos eleitos de Deus. Essa mesma marca nós também temos, que é o penhor da nossa salvação, que é Cristo Jesus. E se Deus quiser, nós vamos ler isso. Efésios. Jesus, o Espírito do Senhor é o penhor da nossa salvação. Temos ele dentro de nós. E o Senhor olha para nós e vê esse penhor em nós. E o mundo espiritual também. Vamos continuar. Versículo 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Olha que coisa linda. Será um memorial como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Tá vendo que bênção? Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Você vê, Deus não quer que a gente coma fermento dentro desse período, nessa festa, nesse momento. E depois a gente vai entender o porquê, mas o fermento aqui simboliza a maldade do mundo, simboliza a contaminação do mundo. Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer que a massa seja santa. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o de preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. E aí você vê, Deus está estabelecendo a sua festa. A festa para ele, a festa que ele estabeleceu perpetuamente. E olha como ele continua.
Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês, do Egito. E aí você vê, aqui em cima ele estabelece a festa da Páscoa e agora já é a festa dos pães sem fermento. É uma após a outra. Celebre nesse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não devem ter fermento em casa. E aí Deus repete aquilo que ele falou. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Ou seja, todos estão debaixo dessa lei. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Ou seja, Deus está deixando isso muito claro. Eu estou estabelecendo uma aliança com vocês. E essa aliança precisa ser cumprida dessa maneira, dessa forma, desse jeito. E é isso que eu quero que vocês entendam. Olha, não existe você seguir e buscar a Deus do seu jeito. Não existe você seguir e buscar a Deus da sua forma. Deus estabelece uma forma, Deus estabelece um jeito, Deus estabelece uma maneira. E é isso que Ele quer. Aqui é a lei, a aliança de paus e pedras. Como lá na frente nós vamos ler e entender, chegar a essa conclusão, que é o próprio Deus que fala. Agora, a aliança que Deus estabelece nova e eterna, ela é baseada em uma única coisa. Que a partir dessa coisa, todas as outras fazem total sentido. Que é crer em Cristo Jesus com o nosso coração e confessar com nossa boca. Pronto. Se a gente vive isso, se a gente crê em Cristo Jesus com o nosso coração e confessa com nossa boca, nós somos salvos. Vamos continuar. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de esopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Tá vendo? O sangue daquele animal passem nas vigas superiores e nas laterais. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Ou seja, enquanto não amanhecer, enquanto não for dia, enquanto a luz do sol não aparecer, não saiam de casa. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Você vê, quando o Senhor passar, quando o Senhor passar, presta atenção nisso, agora presta atenção nisso aqui, ó. Não permitirá que o destruidor entre. Tá vendo? Tudo que vem na nossa vida antes passa por Deus. Antes passa pelo tribunal do Senhor. Deus é bom e justo e perfeito. Se qualquer coisa veio até nós, é porque antes passou por quem? O Senhor passou. Para daí, depois do decreto de Deus, aí sim, qualquer coisa acontecer. Seja positiva ou negativa aos nossos olhos. Obedeçam essas instruções como um decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas, no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. E aí você vê, quando vocês entrarem na terra. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. E aí você vê, olha, Deus está deixando claro, eu estou estabelecendo uma aliança. Quem cumprir viverá. Por quê? Porque essa aliança é uma aliança de vida. Eu quero dar vida para vocês. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram.
E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meu povo. Saiam imediatamente do meu povo. Imediatamente. Vocês, os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoem a mim também. Você vê, agora saiam rápido e levem tudo. Levem seus rebanhos. Levem tudo que vocês têm. Não fiquem, não quero nada aqui de vocês aqui. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país. Você vê, os egípcios que agora estavam dizendo saiam, saiam, saiam. Lembra que Deus falou? Eles expulsarão vocês. Então, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. E aí você vê, lembra que Deus falou, olha, vocês com braço forte vão sair rápido, porque assim eu estou falando? Então, assim foi, e assim está acontecendo. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como as roupas. Por quê? Porque Deus mandou. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé. Aí você vê, chegaram 70. Saíram quantos? Saíram 600 mil homens. Isso tirando mulheres e crianças. Chegaram 70, saíram 600 mil. Homens, tirando mulheres e crianças. Além de mulheres e de crianças, grande multidão de estrangeiros de todo tipo surgiu com eles. Aí você vê, grande multidão de estrangeiros de todo tipo. Você vê, essa multidão de estrangeiros de todo tipo, o próprio Deus estabeleceu como o povo dele. Não eram hebreus, não faziam parte da família dos hebreus, não eram filhos de Abraão. Mas essa grande multidão de estrangeiros acompanhou esse povo, acompanhou os hebreus, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Ou seja, Deus está desde aqui mostrando, olha, a minha aliança é com Abraão, Isaac e Jacó. Só que essa aliança se expande a todos os que creem. Esses estrangeiros creram que ali Deus estava operando e que ali Deus estava com o braço forte. E sabe o que aconteceu? Esses estrangeiros são chamados e reconhecidos como filhos de Abraão, filhos do próprio Deus. Sabe por quê? Porque assim Deus estabeleceu. Com massa que havia trazido do Egito, fizeram pão sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Você vê, a massa não tinha fermento porque eles foram expulsos do Egito, aleluia. Quem já viu os donos dos escravos expulsarem os escravos? Aqui. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as gerações. Para o quê? Para honrar o Senhor por todas as gerações. Olha, por que nós devemos descansar no sétimo dia? Seja ele sábado ou seja ele não sendo sábado. E depois, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós vamos entrar nesse ponto aqui. Porque Deus descansou. Nós devemos honrar a Deus, tirando um dia da nossa semana para descansarmos. Tirando um dia para não trabalharmos. Tirando um dia para não colocarmos nossas mãos, nossa vida, para fazermos coisas que nos deem rendimentos, digamos assim. Por quê? Porque isso é honra ao Senhor. Assim como nesse dia da Páscoa, na antiga aliança, era necessário que passasse a vigília, ou seja, todo mundo acordado, em honra ao Senhor, assim como Deus estabeleceu também o sétimo dia do descanso, que está justamente no quarto mandamento. Dos 10 mandamentos, no quarto está lá.
guardai, pois, o sétimo dia. Santificai-o, porque Deus santificou. Então, assim, tudo que nós fazemos, que seja para honrar o Senhor, que seja para honrar o Senhor. Se nós trabalhamos honrando ao Senhor. Se nós descansamos honrando ao Senhor. Que a nossa vida seja uma eterna honra ao Senhor. Nós e toda a nossa geração. As leis sobre a participação da Páscoa. E olha que coisa linda. Aqui nós já começamos a ver o ordenamento jurídico de Deus, perfeito e excelente, sendo feito e trazido a nós. Disse o Senhor a Moisés e Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Aí você vê, Deus já está deixando claro, ó, o meu povo que está de fora, é estrangeiro, vai chegar, mas eles não podem comer. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Ou seja, aqueles que estiverem só de passagem não vão comer, estrangeiro. Mas aqueles que querem de fato ser filhos do próprio Deus, esses comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa. Nem quebrem nenhum dos seus ossos. Aleluia! Nem quebrem nenhum dos seus ossos. Olha, eu vou repetir, porque essa parte aqui talvez seja uma das partes. Todas são fundamentais, mas essa aqui é linda. Nem quebrem nenhum dos seus ossos. Olha, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós lemos isso no livro de João. Que essa instrução foi dada. Não quebre nenhum dos ossos de Jesus na cruz. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Em Isaías também está escrito isso. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. E qual foi a instrução de Deus a respeito do Cordeiro Pascal? Nem quebrem nenhum dos seus ossos. Não quebrem nenhum dos ossos do Cordeiro Pascal. Jesus não teve nenhum osso quebrado. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, assim, aqui de novo a gente vê Jesus. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Tá vendo? Todos do sexo masculino de sua família. Ou seja, se você é circuncidado, você não é mais estrangeiro. Você agora passa a ser israelita. E se você foi circuncidado, já era. Você agora faz parte da comunidade de Israel. Só que, como o apóstolo Paulo deixa muito claro, a circuncisão verdadeira não é a circuncisão que é feita na carne, mas a circuncisão que é feita no coração pelo Espírito do próprio Deus. Então poderá participar como natural da terra. Você vê, antes era estrangeiro. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa terá que se circuncidar. Para quê? Para que seja natural da terra. Ou seja, todos esses grandes povos que seguiram os hebreus tiveram que se circuncidar. Para quê? Para que pudessem ser hebreus também. Olha Deus deixando claro, olha, eu estou deixando claro uma coisa. A minha aliança é com Abraão, mas com todos os que creem. Não só com Abraão, mas com todos os que creem. Se você creu, você faz parte da aliança. Nenhum incircunciso poderá participar. Ou seja, se a pessoa é incircuncisa, ela é estrangeira. Ela não vai poder participar. Mas se ela é circuncidada, ela faz parte da aliança. Ela celebra a aliança. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Ou seja, a mesma lei se aplicará a todos. Se você crê, você é circuncidado, as mesmas leis do natural vai ser as mesmas leis de você, sua. Porque ambos são naturais. Ambos agora fazem parte e faz parte da mesma família. Ambos agora são filhos do próprio Deus. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito.
organizados segundo as suas divisões. Aleluia. E aí você vê, no mesmo dia. Foi um dia depois? Não. Foi um mês depois? Não. Quando foi? No mesmo dia. Deus foi lá e livrou, e tirou, e arrancou o povo do Egito, segundo suas divisões. Êxodo capítulo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olha aqui, há o entendimento da primícia. Isso é primícia. Os primeiros pertencem ao Senhor. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel. Lembra que Deus jurou e prometeu? Então, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês, quando vocês entrarem na terra. Quando vocês entrarem, vocês vão ter que celebrar. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faça pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Você vê, assim faça pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Ou seja, filho, eu estava lá, eu vi, eu participei. E assim foi. Então assim faça. Isso lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Ou seja, você vai cumprir isso todos os anos, para que vocês nunca esqueçam. E para que todas as gerações cumpram e nunca se esqueçam. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascimento de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Ou seja, todo primogênito é meu. Ponto. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primogênitos machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Ou seja, assim como nós fomos comprados lá, nós também estamos aqui lembrando do que aconteceu. Assim como Deus nos comprou, nós aqui estamos lembrando que Deus nos comprou. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota de da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Aí você vê, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas Deus sabia que se eles se encontrassem com a guerra, eles não iriam resistir, eles iriam voltar. Ou seja, às vezes a gente até se prepara para a guerra, mas Deus vê que a gente não tem capacidade. E pelo fato dele ver que a gente não tem capacidade, o que é que ele faz? Ele nos livra da guerra. Por quê? Porque ele sabe e conhece a nossa capacidade. Moisés levou os ossos de José. Moisés levou os ossos de quem? De José. Lembra que José tinha falado?
quando vocês saírem do Egito, levem meus ossos daqui e me sepultem longe daqui. Por quê? Porque eu não quero ser sepultado aqui. Deus prometeu que sepultaria os meus ossos lá. Deus prometeu que daria essa terra pra gente. Deus prometeu que essa terra é nossa. Canaã, não o Egito. Então assim, me sepultem lá. Eu não quero ser sepultado aqui não. 430 anos depois, José estava sendo levado. Os ossos dele estavam sendo levados. Inclusive lá em Hebreus está escrito que José com seus ossos, se Deus quiser nós vamos ler isso, José com seus ossos estava ali testificando que Deus cumpre sua promessa. Aleluia. Então Deus garantiu, ponto. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Olha, eu estou garantindo, Deus vai vir em auxílio de vocês. E quando vier, leve meus ossos daqui. Eu estou garantindo. Façam isso. Me garantam, me jurem que vocês vão fazer isso. E assim foi. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvens. Olha que coisa linda. O Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. E aí você vê, de dia, o Senhor vinha e botava uma nuvem. Ficava aquela sombra gostosa, uma maravilha. E de noite, Deus vinha e colocava uma nuvem de fogo. Para quê? Para aquecê-los e livrar eles dos animais. Olha que coisa linda. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus colocou uma nuvem. Ora ela era só nuvem, ora ela era fogo. Para quê? Para livrar e guardar o povo. Por quê? Porque assim Deus fez. Acabou. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 1. A perseguição dos egípcios. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo do acampamento perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. E aí você vê de novo, Deus vai lá e endurece o coração do faraó. Para quê? Para que ele se revelasse com o braço forte. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus companheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó e do Egito, e estes perseguiu os israelitas, que marcharam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e todos os carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição dos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairote, de frente de Baal-Zefon, a travessia do mar. Ao aproximar-se, o faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados chamaram o Senhor. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Você vê, olha, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa segurança é o Senhor. A gente não tem que levantar a nossa mão e buscar lutar. Mas a gente tem que levantar a nossa mão e nos ajoelharmos ao Senhor. Porque é Deus quem luta por nós. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já que tínhamos dito no Egito: Deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E aí você vê,
De novo, a visão humana estava atrapalhando a visão de Deus, o plano de Deus. Eles que queriam agora voltar a ser escravos. Por quê? Porque aos olhos deles não tinha mais saída. Aos olhos deles não tinha mais volta. Aos olhos deles eles já estavam perdidos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Olha, fiquem em paz, porque é Deus quem lutará por nós. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que marchem. Bora, continua. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavalos, e seus cavaleiros. Você vê, Deus está deixando claro, olha, não pare não, continue. Continue, sabe por quê? Porque eu vou ser glorificado. Isso tudo faz parte do plano, porque eu que criei o plano. Acabou, sou eu que estou trabalhando, ponto, relaxa. Ao seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvens também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. E aí você vê, a nuvem que traz luz é a mesma que traz trevas. Olha, quando nós estamos debaixo da presença e da vontade de Deus, a mão de Deus nos traz bênção, alegria e paz. Mas quando nós estamos distante da vontade de Deus, da presença de Deus, a mão de Deus nos traz juízo. Então, assim, a mesma mão que nos ajuda é a mesma mão que nos traz justiça, porque Deus é justo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Aleluia. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão, e fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. E aí você vê, eles próprios viram isso, que o Senhor estava lutando contra os egípcios, que o Senhor estava lutando por Israel. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram-se e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. E aí você vê, em um só dia, Deus acabou com toda a perseguição do Egito para os israelitas. Em um só dia, Deus trouxe juízo. Demorou 430 anos aos olhos humanos. Mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus. E em um só dia, da noite para o dia, Deus fez assim, ó. Acabou. Eu não sei o que você passa, não sei quais os seus problemas, quais suas dificuldades, mas eu digo uma coisa para você, em nome de Jesus. Em um só dia, se Deus quiser, e quando for no tempo de Deus, Deus vai, ó, mudar toda a sua vida. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Você vê, para os egípcios, eles foram todos dizimados. Mas, para Israel, eles passaram em terra seca. Naquele dia, o Senhor, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda.
Naquele dia o Senhor salvou os israelitas das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. E aqui que tá. A gente sempre tem que pôr a nossa confiança em Deus. A gente sempre precisa pôr a nossa confiança nele. No Deus que fez os céus, a terra e tudo que há. No Deus que fez todas as coisas. Olha, tudo que a gente fez e faz, nada é por nossa capacidade, mas sim tudo é por graça e vontade dele. Então, eu te peço uma coisa em nome de Jesus. Põe na sua cabeça que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é quem cuida de ti. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui, no dia 16 de 365, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se Deus quiser, até amanhã, dia 17 de 365, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Aproveita que você está aqui, se inscreve aqui para amanhã, dia 17, você receber a notificação de amanhã, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E curte também, para chegar em mais pessoas, porque assim, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo aqui agora, que é exatamente isso aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mas você pode chegar e curtir. Se você curtir, você está dizendo para o algoritmo que é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado, digamos assim. Então, consequentemente, você vai estar servindo o reino do Senhor. Não é para mim, não, pelo amor de Deus. É para Ele, é por Ele, para a honra e glória dele. Então, assim, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos fazer algo para Deus. A gente pode curtir e o vídeo chegar mais gente e o reino do Senhor ser levado para mais pessoas, mais famílias, mais almas chegarem ao Senhor. Olha que maravilha. E é isso. Muito obrigado por ter chegado aqui. Let's bora que Deus é bom, é o que importa. E é isso. Até amanhã, dia 17. Em nome de Cristo Jesus. Amém.